Irmãos, vou dar continuidade aqui no vídeo, porque o outro está ficando meio extenso. Então, eu falei para os irmãos que eu quero meditar numa palavra junto com os irmãos aqui, que Deus tem colocado no meu coração, que está no capítulo 12 do Êxodo, a partir do verso 11. Esse texto aqui, ele vai dar um indicativo aqui pela palavra de Deus da instituição da Páscoa, né? E Deus, por esses dias, tem falado muito no meu coração nesse texto. Está aqui, irmãos, registrado no capítulo 12, verso 11, diz assim: Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Irmãos, esse texto aqui ele vai falar, como eu disse aqui, sobre a instituição da Páscoa. Deus havia dado uma ordem ao povo de Israel, né? Esse episódio aqui estava prestes a acontecer a 10ª praga no Egito, a mortandade dos primogênitos, né? E Deus havia dado um livramento, estava dando um livramento para o povo de Israel. O povo de Israel deveria sacrificar um cordeiro, que representava nessa ocasião aqui Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. E o povo de Israel, ele sacrificou esse cordeiro. O povo de Israel comeu esse cordeiro apressadamente, conforme a palavra de Deus nos fala, nas suas casas. A Bíblia diz que o sangue daquele cordeiro que era imolado, daquele cordeiro que era sacrificado, deveria ser aspergido, passado nos umbrais das portas das casas dos hebreus. E a Bíblia diz que dessa forma que Deus ordena que o povo fizesse, quando o anjo da morte passasse pelas casas, ferindo os primogênitos, e a casa que estivesse com o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta, Deus ele passaria com o anjo da morte por cima e não haveria mortandade dentro dessa casa. Então ali o povo estava recebendo um livramento para a salvação. O povo estava sendo liberto do Egito. Irmãos, nós estamos passando um período de crise, né, mundial, com esse vírus, né, com esse vírus terrível que está se propagando. A gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo cabalmente, dia após dia, né? Mas eu quero aqui deixar essa palavra para os irmãos, para confortar também o nosso coração, né? Como eu disse no vídeo anterior, não é momento de crise, não é momento de pânico. Isso que eu digo para a igreja do Senhor, é momento de nós dobrarmos as orações, orarmos pela nação, orarmos pelos irmãos, meditar na palavra de Deus, pedir a Deus para que Deus venha fortalecer a gente cada vez mais, né, na palavra. E eu quero dizer para os irmãos que, irmãos, Deus tem livramento para o seu povo. Deus tem livramento para aquele que crê. Deus tem livramento para aquele que confiar. Deus tem livramento para aquele que estiver debaixo do sangue de Jesus. O nosso grande Deus, o nosso grande Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele jamais vai nos deixar, né? Então, diante de toda essa situação, né, eu quero aqui deixar essa palavra, que Deus venha confortar o coração dos irmãos. Vamos nos alegrar. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não sabemos, irmãos, se vai ser agora, mas uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é que esse período, irmãos, ele vai passar, né? E nós vamos ver os resultados dessa permissão de Deus que está acontecendo no planeta, né? Porque hoje as pessoas já estão cada vez mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, e eu acredito que isso é um propósito do Senhor para salvar o maior número de pessoas nesses últimos tempos, né? Jesus está voltando e pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus, Deus quer salvar o maior número de pessoas, né? Então Deus, nesse momento, eu creio que Ele está permitindo que essas coisas estejam acontecendo para despertar o povo. Mas de qualquer maneira, a palavra vai dizer para nós aqui que o povo comeu apressadamente a Páscoa, né? Por quê?
porque a salvação estava chegando, né? O momento deles serem livres do Egito estava chegando. Então, nós vemos que a palavra de Deus nos dá essa revelação, e eu quero aqui transmitir para os irmãos, para que nós estejamos prontos, preparados, né? E apressados também com relação à nossa fé, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? E nós precisamos, em nome de Jesus, estar prontos, né? Precisamos estar firmes com o Senhor Jesus, né? Então, que os irmãos estejam aí, em nome de Jesus, meditando nessa palavra. E Deus falou no meu coração, irmãos, que assim que essa crise passar, porque os irmãos podem ter certeza que isso vai passar, né? E assim que essa crise passar, essas coisas acabarem, nós precisamos pregar veementemente a palavra de Deus, pregar com autoridade, pregar a salvação, pregar sobre a volta de Jesus, porque muitas pessoas vão se render aos pés do Senhor. Deus estava falando no meu coração sobre isso hoje, o Espírito Santo falando que nós devemos pregar, nós devemos anunciar a volta de Jesus, porque pessoas vão se render aos pés de Jesus nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade. Amém? Esse é um propósito de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração e Deus está no controle. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Um grande abraço para os irmãos. E a ceia do Senhor, como eu falei, nós vamos estar servindo em mutirão. Não falo para os irmãos que será num único dia, né? Bem provável que não será possível fazer isso num único dia, né? Nós vamos estar entrando em contato com os irmãos para poder ver o dia certo de levar a ceia na residência dos irmãos. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoa. Fica na bênção do Senhor em nome de Jesus.